paz do Senhor, irmãos! Eu sou Nicole, líder de PG da Rede dos Jovens, e eu convido vocês a me acompanharem essa leitura de Números, capítulo 32 ao capítulo 35. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança, aquém do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, os nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhe dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão posses entre vós, da terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José,
o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com suas cidades nos seus termos e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, a Atarote e Aroer. E a Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá. E Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Kiriataim. E Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi Sinoba, e tomou a Quenate com suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome. Capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém ali não havia água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hatavá. E partiram de Quibrote Hatavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigdade. E partiram de Or-Agigdade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês.
E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegaram os filhos de Israel e partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram os outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. E partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando verdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair. Conforme a sorte sair, alguém ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, receberei as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra de que nela habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo seus termos. Ao lado sul, vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriente, e este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão para o sul, a Cades Barneia, e sairá a Hazar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente, e estes vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte, e por limite do lado do oriente marcareis de Azar-Enã até Cefã. Este limite descerá desde Cefá até Ribla, para o lado do oriente de Ain. Depois descerá esse termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já duas tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esses são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança.
Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifta. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selomim. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Esses são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado sul, 2000 côvados. Do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. E das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por engano. E as cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade a ferir com sua mão e ela morrer, certamente morrerá aquele que a ferir. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio,
onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatutos de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramou, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Chegamos ao fim da nossa leitura. Gostaria de convidar vocês a fazermos uma rápida oração. Senhor, meu Deus, agradeço por mais este dia, agradecemos por a Tua palavra, Deus, que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ler e conhecer mais sobre Ti, Senhor Jesus. Eu peço para que o Senhor sempre esteja presente conosco, ó Pai, nos dando entendimento daquilo que o Senhor deseja nos revelar nas Tuas Escrituras, ó Pai. Peço para que nos despeça na Tua paz, Senhor, e que esteja conosco todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Agradeço, irmãos, por vocês estarem conosco durante essa leitura. Que Deus os abençoe e até a próxima.